professor, professora, companheiros de jornada nessa trilha do desenvolvimento docente. A gente já caminhou a primeira parte da trilha em 4 trechos, né? Lá nos caminhos do autoconhecimento, e agora a gente entra no propósito. Agora a gente avança mais na caminhada. Propósito de vida, porque sabe que quanto mais nós estamos dotados de um autoconhecimento adequado, tanto mais podemos desenvolver de forma correta, de forma estruturada, um projeto de propósito que seja essencial e definidor de nossa existência. O que é que define a sua existência? E aí você viu que eu desafiei você a pegar essa antiga prática dos japoneses e construir o seu Ikigai. O que é isso? A razão de viver. Você conseguiu sintetizar isso? Qual é a sua razão de viver? Talvez você não tenha antes pensado tanto nisso. Como é que define a sua existência? Qual é a razão de viver que você tem? Claro, esse não é um processo que acontece assim rapidamente, ele é um processo para ser construído. Mas eu entendo que definir a essência de sua existência, esse para quê, né? Para que eu vivo, para que eu existo, claro, isso é indispensável nessa trilha do desenvolvimento docente que tem que ver com o meu desenvolvimento pessoal. Então eu espero que você tenha construído aí, né, pensado, refletido, se não fez, volta lá, continua isso, o seu Ikigai, né? Qual é a razão de sua vida? Por que é importante? Você lembra no filme antigo, né, Alice no País das Maravilhas, naquele famoso diálogo com o gato, em que ela pergunta ao gato qual é o caminho que deveria seguir? E o gato pergunta para onde que ela queria ir. Ela diz, não sei. E o gato diz, então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Professor, professora, nós sabemos para onde vamos? Você sabe, independente do que a sua escola diz, independente do que os seus pais falaram, independente do que o país exige, independente da sua prática e processo de vida, você sabe para onde está indo? Você sabe realmente definir o seu propósito, o para quê de sua vida? E então a gente tentou construir essa trilha, esse pedaço da trilha agora em 4 fatias, em 4 jeitos de caminhar, que lembra, você faz do seu jeito, no seu jeito de caminhar. Então nós entendemos que o seu propósito deve ser intencionalmente construído, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele deve ser caprichosamente personalizado, ele deve ser periodicamente atualizável e ele deve ser permanentemente, constantemente celebrado. Vamos caminhar por aqui? Vamos fazer um pedaço dessa trilha? Primeiro, então, um propósito, para que ele seja relevante e seja consistente, ele tem que ser intencionalmente construído. Ele não pode basear-se nas urgências da vida. As urgências acontecerão sempre. Há aquela demanda que surge no agora, né? Então você tem o plano de ensino, você tem que fazer a sua aula, você tem que corrigir os trabalhos, você tem que lançar as notas. Essas são as urgências da vida. As urgências sempre nos perseguirão. As urgências sempre estarão presentes nas infindáveis, né, trilhas que nós vamos por esse mundo. Agora, entre provas, correções, lançamentos, a minha vida não pode ficar, né, como lembra de uma enceradeira antiga, eu encerando o chão aqui somente nessas coisas. Não, eu preciso enxergar alguma coisa maior, enxergar o meu horizonte mais adiante. Qual é a razão da minha vida? Qual é o porquê do que eu estou nesse mundo? Como eu estou fazendo isso? Então esse propósito, ele pode ser caracterizado como o melhor que eu posso construir para mim mesmo.
Porque, meus queridos, sem uma organização proposital, o que se torna a vida? Ela se torna esse, né, fazer, aí eu posso me tornar perigosamente um fazedor humano. Você não é um fazedor humano. Eu não sou um fazedor humano. Aquilo que melhor deve nos definir é ser humano. O fazer, né, é o seu cotidiano, a vida, esse é o fazer. Agora, quem você tem que ser muito maior do que aquilo que você faz. É aqui que a gente encontra um propósito. À medida que esse propósito ganha musculatura, a vida também ganha musculatura, porque eu passo a enxergar um norte existencial. Você lembra que a imagem de nossa trilha do desenvolvimento docente é exatamente a imagem de uma bússola, né? Então, eu encontrar o meu norte existencial. Sem esse norte, eu fico perdido ao longo da jornada, perdido pelos caminhos. Eu não quero estar perdido nos caminhos da vida. Então, se esse projeto de vida ganha essa musculatura, porque ele está intencionalmente construído. Não vai nascer assim, não vai vir com algo para implantar em você um chip de propósito. Não. Tem que ser intencionalmente construído. Eu gosto de, quando o Warren Buffett diz assim, investir em si mesmo é o maior investimento que você fará na vida. Não há investimento financeiro que se compare a isso, não há. Não tem investimento financeiro comparável a isso. Eu estou investindo em mim mesmo, nesse propósito fundamental, nessa razão de ser. Então, se o propósito tem que ser, primeiro, intencionalmente construído, a gente chega, então, ao ponto 2, que o propósito tem que ser caprichosamente, olha o termo, caprichosamente personalizado, ou seja, o propósito é seu, não é de outra pessoa, não é copiar e colar. O propósito do seu colega, o propósito do seu cônjuge, o propósito do seu pai, não vale para você. Pode servir de base, não vale. Ele tem que ser personalizado, ele tem que ser incorporado como seu, como uma experiência de pele. É uma estrada que você está construindo, ela é sua, senão você permanece numa espécie de estrada marginal da vida. Não, a sua estrada principal é construir um propósito personalizado. Você pode chamar isso de apropriar-se do meu propósito. Eu preciso me apropriar desse propósito. Eu preciso torná-lo meu. É um patrimônio de vida. Se esse patrimônio for encarado assim, então eu estou seguindo um bom roteiro de propósito. Eu estou construindo o meu norte. Pode ser que você já tenha isso construído. Pode ser que esteja muito incipiente ainda essa construção para você. É por isso que nós estamos lhe provocando. Para construir o propósito, lembra lá no livro? Eu falei, construa lá, defina, isso é básico, essencial. Faça um mapeamento de quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você fez esse mapeamento? Quais os seus pontos mais fortes? Em que você é bom? Quais as suas fraquezas? Esse exercício, ele vai revelando a você quais são as brechas que existem para que seja construído realmente um edifício sólido. Você não quer construir um edifício mambembe, quer construir um edifício sólido para a vida. O propósito precisa ser assim. Aí você enxerga um horizonte utópico e um horizonte real. Olha essas duas coisas, horizonte utópico, horizonte real. No horizonte utópico é aquilo que você quer a longo prazo. Não é utópico no sentido de que nunca será alcançado. Não, está lá, está lá. É um norte existencial. E aí você tem o horizonte real. Você caprichosamente personalizou isso e vai atrás disso. Vai atrás com que ferramenta? Indispensável a gente usar a ferramenta da motivação. O seu propósito sem motivação, ele não irá provavelmente para lugar nenhum. O grande escritor Daniel Pink, ele fala que a gente precisa de uma motivação 3.0. Lembra disso?
3.0. A motivação 1.0, você faz as coisas por quê? Porque você é obrigado a fazer. Na docência tem aquelas coisas que você é obrigado a fazer, não tem muita escolha. Motivação 1.0. Na motivação 2.0, você faz por causa da recompensa. Você vai ser recompensado. Você faz aquele mais porque haverá uma recompensa, haverá uma promoção, você tem uma recompensa para isso. Agora, todas essas motivações, elas têm o seu valor, mas Pink aponta uma coisa essencial, a motivação excelente é a motivação 3.0. Eu faço porque eu quero fazer. Eu quero fazer. Essa motivação está interiorizada. Ela está nas minhas entranhas. Eu quero fazer isso. Essa é a motivação 3.0. Ela é intrínseca, ela nasce aqui dentro. Ela não depende de alguém estar me batendo ou me ameaçando. Não depende de eu ser recompensado. Não. Meu propósito caprichosamente personalizado me leva a essa motivação que Pink vai chamar de motivação 3.0. Intrínseca, está aqui dentro. Eu espero que a sua aventura com essa motivação seja realmente tremenda, tremenda, porque isso é a vida. Isso é a vida com propósito, isso é a vida com norte existencial, indispensável para a vida. Não tem como a gente viver de forma relevante sem isso. E aí a gente chega ao terceiro aspecto do propósito que eu trago para você. O propósito ele tem que ser periodicamente atualizável. Ele não é uma coisa pronta, acabada, né? Um artigo que está pronto. Não, ele precisa ser atualizado com muita frequência. Eu preciso rever. Rever o quê? O que está funcionando, o que é que não está. Atualizar. Eu vou rever e atualizar meu propósito. Quando que eu faço isso? O tempo todo, entende? O tempo todo. O tempo todo eu vou revendo. Isso aqui não está funcionando assim. Porque dizem que neurose é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Aí você fica neurótico. Então, constantemente atualizando o propósito. Porque vão surgindo pedras no caminho, tropeços pela existência, e aí a gente vai, né, conseguindo fazer uma atualização que faça com que esse propósito seja sólido. Essa é a dinâmica da vida, né? Vem os tropeços, vem as questões e... ok, então eu vou atualizando. Surgiu uma oportunidade. Lembra que eu gosto muito de um pensamento assim, a oportunidade, ela dança quando você já está no salão. Você está no salão da vida? Você está revisando o seu propósito constantemente? A oportunidade lhe chama para dançar. Porque você estabeleceu prioridades. Prioridades no meio dessa dinâmica da vida. Você não fica somente, né, modelo enceradeira, né? Você não é também o carrinho de mão que precisa ser empurrado. Não. No meio do emaranhado das coisas, você sabe para onde vai. Você sabe para onde se dirigir. O seu propósito é claro. Então surgiu a oportunidade na formação de sua carreira, surgiu a oportunidade desse curso aqui, surgiu a oportunidade no estricto senso, você agarrou a oportunidade. Ela dança, não quando você está lá sentado num canto choramingando, dança quando você está no salão. Então o propósito ele deve ser revisado frequentemente. É como, lembra daquela canção, né? Famosa canção de Lulu Santos, né? Que é como a onda, como a onda. As coisas vêm e vão, né? Como a onda no mar, como a onda no mar. As coisas vêm, vão, nada do que foi será, lembra? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Por que que a sua dinâmica, o seu propósito deveria permanecer inalterável? Não. Só que você muda para melhor. Você quer para a sua vida o melhor. Gente, essa é uma aventura fantástica. E aí você sabe, eu fiz um desafio para você, né?
E esse desafio, eu espero que você tenha se conectado com ele. Eu desafiei você a fazer, escrever uma carta do seu futuro. Eu desafiei você a estabelecer uma data à frente, você escrever essa carta e deixar essa carta para ser enviada para você numa data 5, 10 anos. Você vê, bom, como é que eu estou no cumprimento das minhas metas? Gente, essa trilha é fascinante, não? E aí, a gente chega ao último aspecto do propósito que eu queria abordar com você. É que o propósito ele tem que ser constantemente celebrado. Ô, palavra que eu gosto, ô conceito que me apaixona, celebrar. Celebrar o propósito. O melhor das vitórias é quando nós conseguimos perceber que elas aconteceram. Não são grandes vitórias. Eu desafio você a celebrar pequenas vitórias, porque a dinâmica da vida, ela é feita dessas antíteses, né? O que é que você tem na vida? Alegria contrasta com tristeza, dor e prazer. A dinâmica da vida é assim, a vida funciona desse jeito. Eu costumo dizer como é que você conheceria o que é a alegria se não conhecesse também o que é a tristeza. Então, nesse balanço, você vai celebrando as pequenas conquistas. Vai recordando na vida, bom, quais são as conquistas que eu tive até aqui? O que foi que eu realizei até aqui? Eu posso fazer micro celebrações por semana, por mês, mas eu preciso fazer. Quando os autores que trabalham a questão do mindset, eles vão colocar sempre isso, né? Você tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? Você acha que você pode, e está sempre se atualizando, está sempre crescendo, você está se desafiando, está sempre sendo melhor e está celebrando a vida. Celebrar a vida é... Tem um pensamento de Bertrand Russell que eu acho genial, que ele diz assim, o mundo está cheio de coisas mágicas, pacientemente esperando que a nossa percepção fique mais aguçada. O mundo aí, ao seu redor, está cheio, está repleto de coisas mágicas, mas essas coisas estão esperando que a nossa percepção fique mais aguçada. Eu celebro a vida, eu sei celebrar minhas conquistas, eu sei celebrar aquilo que está acontecendo. Isso, sabe, professor, professora, isso é a gente viver um nível de existência que nem todas as pessoas conhecem. Nem todas as pessoas conhecem. Porque há pessoas que vivem simplesmente, né, tocam a vida, né? Como é o processo? Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente não. A gente não. A gente precisa de algo maior. A gente precisa de algo mais. De algo mais. Aquilo que João Cabral de Melo, nosso grande poeta, disse assim, as pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer sem saber para que viveram. Uau! As pessoas não têm medo de morrer. Elas têm medo de morrer sem saber para que viveram. Como é que é o propósito? Relembra aí os 4 tópicos. Ele tem que ser intencionalmente construído. Ele tem que ser caprichosamente personalizado. Ele tem que ser periodicamente atualizável. Ele precisa ser constantemente celebrado. Constantemente celebrado. Eu trouxe aqui um lembrete para a gente. Propósito. Quem assistiu toda a saga, né, do universo da Marvel, dos Vingadores, e acompanhou a saga do Homem de Ferro, o Iron Man. Quem acompanhou viu como o Homem de Ferro, eles colocam como uma personalidade um indivíduo arrogante, vaidoso, fútil, mas um gênio. Ao longo do tempo você vai percebendo que aquele indivíduo fútil, que só se preocupa consigo mesmo, que só se preocupa com as vaidades, ele vai mudando sua vida. Há uma crise na sua existência, ele vai encontrando um propósito maior.
propósito maior. Ele se torna, ao longo do tempo, um indivíduo transformado. Ele agora não é apenas um homem de ferro. Ele é um indivíduo conectado com algo extremamente superior. Ele é altruísta. Por isso ele morre para salvar uma situação. Propósito é para ser assim. Vai sendo mudado para que a gente seja uma pessoa melhor. A gente não é o homem de ferro, não é a mulher de ferro. Mas todo dia a gente é desafiado a ser uma pessoa melhor. Essa é a trilha, esse é o caminho.